Por onde começar a estudar inglês? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Você que começou a estudar inglês agora provavelmente não sabe por onde começar a estudar inglês. Então, vou te dar um passo a passo para você saber por onde começar. E você só precisa dar 4 passos para começar a estudar inglês. O primeiro deles é fazer um teste para você saber em que nível do inglês você está. Mesmo que você nunca tenha estudado inglês, é interessante e importante que você faça um teste desse de inglês para você saber realmente onde você está. Porque pode ser que você nunca tenha estudado, mas você se encontre em A2, que é um dos níveis iniciantes no inglês. Mas é interessante que você faça esse teste para que você saiba aonde você está, para que você possa começar a estudar de acordo com o nível que você está. O segundo passo é definir quanto tempo você vai estudar de inglês. Por exemplo, se você só tem 10 minutos, então você vai definir que esse será o seu tempo para estudar todos os dias. É importante que você analise toda a sua rotina para que você saiba quanto tempo que você vai conseguir se dedicar ao inglês. E isso é só para você ter uma base, porque mesmo que você defina o tempo que você vai estudar, pode ser que em algum dia aconteça um imprevisto e você não consiga estudar o tempo que você definiu. Então, para isso, é só para você ter uma base para você começar a estudar por este tempo. E quando acontecer um imprevisto, você flexibilizar esse tempo e estudar, nem que seja por 2, 3, 4 minutos. E o terceiro passo é responder para que você estuda inglês. Essa pergunta é importante porque se você está estudando inglês para, em algum momento, você viajar e falar com outras pessoas e aprender a se comunicar, então você vai conseguir definir atividades na sua semana que sejam mais voltadas para a sua fala, para que você possa desenvolver ela mais do que as outras áreas do idioma. Então você precisa responder essa pergunta: para que você quer falar inglês? É para falar com outras pessoas, se comunicar? É para estudar em uma faculdade internacional, onde o inglês é a língua materna? E assim você vai conseguir definir as atividades da sua semana que sejam mais voltadas para a fala, para que você possa desenvolver ela. Mas isso também envolve o quarto passo, que é começar a definir em cada dia da semana o que você vai estudar. Se o seu objetivo, por exemplo, é aprender a se comunicar e falar bem, é interessante que você foque nisso para que você desenvolva a sua fala. Mas também é interessante e importante que você estude as outras áreas do idioma. Por quê? Você só vai conseguir falar se, de certa forma, você em algum momento estudar gramática, para você conseguir desenvolver frases complexas. Então, é importante que você defina os dias da semana que você vai estudar, o tempo que você vai estudar e as áreas por dia. Por exemplo, na segunda-feira você vai estudar fala. Na terça-feira você vai estudar leitura. Na quarta-feira você vai estudar gramática. Na quinta-feira você vai estudar e praticar o seu ouvido. E na sexta-feira você vai estudar escrita. Então, defina os dias da semana, quais atividades você vai praticar para você desenvolver elas também, tanto quanto a sua fala, por exemplo. Por você estar começando a estudar agora, é interessante que tudo que você faça aos poucos. Por exemplo, quando você for praticar leitura, não leia uma notícia no jornal já que é algo extensa. Então, se você for ler uma notícia, é interessante que você use, por exemplo, o site News and Level, que são notícias divididas por nível, na qual você vai dizer lá, sou nível intermediário, sou nível avançado, iniciante, e ele vai direcionar você notícias nesse nível que você está, e as notícias lá são bem pequenininhas, então é mais fácil para você começar a ler por elas. Depois você vai avançando, vai lendo textos maiores, depois notícias, depois um livro. Então, tudo que você for começar, tudo que você for fazer, comece fazendo aos poucos. Por exemplo, esse da leitura. Ponto muito importante quando você for praticar cada área do idioma. Se você vai praticar escrita, escreva no papel, porque é importante que você escreva no papel, porque a gente aprende mais quando a gente escreve com papel e caneta. Então,
escreva no papel quando você estiver praticando a escrita. Não escreva em bloco de notas, não. Comece escrevendo no papel. E também quando você for praticar a leitura, sempre tente ler em voz alta, porque é interessante que você leia em voz alta, porque você, além de você estar praticando a leitura, você também vai estar praticando a pronúncia das palavras e a sua fala. E aí também é muito importante que quando você for ler, escute o texto sendo lido, por exemplo, por um robô, na qual ele está pronunciando as palavras corretas, para que você repita essas palavras, porque aí você vai aprender a pronúncia dessas palavras e vai conseguir melhorar a sua fala e a sua pronúncia. E quando você for estudar gramática, não apenas leia as regras gramaticais, também faça exercícios após você aprender uma regra gramatical, porque assim você vai conseguir fixar mais e entender na prática como que aquilo se aplica em frases. Então, é interessante que você faça exercícios. E sobre falar em outro idioma, em inglês. A gente tem um costume de achar que quando a gente está aprendendo a falar ou quando a gente está desenvolvendo a nossa fala, a gente tem a obrigação ou a gente precisa falar perfeito como um nativo. E isso precisa ser quebrado da sua cabeça. Isso é um mito. Você nunca vai falar como um nativo. Por quê? Porque a sua língua nativa não é inglês, não é francês, não é espanhol. A sua língua nativa é o português. Então você fala como um nativo, só que com português. Quando você for falar inglês, você não precisa querer perfeição, você está desenvolvendo. É um aprendizado eterno na qual você vai errar, porque até em português você erra. A conjugação, as palavras, as pronúncias, você erra. Então, em inglês não vai ser diferente. Não exija, não se cobre em querer se falar como um nativo. Porque quando você aprender a falar e se desenvolver nisso, você vai falar como você fala, com o seu sotaque, da sua região do Brasil. Você vai ter sotaque. Então você não vai falar como um nativo. Você vai falar como um fluente em inglês. O termo é fluente, não como um nativo. E também não se cobre muito quando, por exemplo, acontecer uma situação onde você disser para pessoas próximas ou amigos que você fala inglês, e aí essa pessoa vai falar, então se você fala inglês, fala tal palavra. E aí você vai e diz, mas eu não sei essa palavra. E aí essa pessoa vai dizer, então você não sabe falar inglês. Isso não é verdade, porque quando você está estudando inglês, você aprende inglês pelo contexto, pela imersão. Então, você não saber falar uma palavra não quer dizer que você não sabe falar inglês, que na verdade é só porque você não estudou aquele contexto. Por exemplo, se alguém te pedir para você falar paralelepípedo em inglês e você não souber, quer dizer que você não sabe falar inglês? Não, não quer dizer. Até em português, por exemplo, se alguém te pede para você falar um termo médico, sem você ser um médico ou estar estudando medicina, você não vai saber em português. Então, se alguém te pergunta uma palavra que você não estuda esse contexto, não quer dizer que você não sabe falar inglês. Então, não se cobre, tá? Logo quando comecei, eu segui esses 4 passos sem nem perceber. E eu me encontrava no nível A2, que é o segundo nível de iniciante, e hoje eu sou B2 e eu tenho o certificado da prova de proficiência do IELTS em B2. Já estudo há 4 anos, então conheço ferramentas, sites e aplicativos que desenvolvem o ouvido, a fala, a escrita, a gramática. Então, isso tudo me auxiliou e me ajudou a chegar ao nível que eu estou hoje e continuar me desenvolvendo. Então, se você também quiser a minha ajuda, o link da incrível ferramenta de idiomas vai estar aqui na descrição do vídeo. E a incrível ferramenta de idiomas é um template do Notion, não só isso, mas tem algumas aulas também lá, onde você vai aprender e conhecer sites e aplicativos que vão te ensinar a estudar, que vão te ajudar a praticar fala, escrita, ouvido, leitura, em todas as áreas do idioma, para que você possa se desenvolver
E esses sites são ferramentas, aplicativos que professores normalmente utilizam para ensinar. Encontrei esses sites quando eu precisei estudar, já que eu estudo há 4 anos. E são sites gratuitos que você pode encontrar na internet, mas que eu reuni nesse template do Notion durante esses 4 anos. Então, eu levei 4 anos para conhecer todas essas ferramentas que você vai encontrar apenas a um clique. Então, é praticidade para você e organização. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de estudar inglês ou qualquer outro idioma, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo as perguntas e quem sabe em outro vídeo juntar várias perguntas e responder todas elas. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.